Oi pessoal, Inácio Ventura, médico ortopedista, especialista em quadril e joelho. Hoje a gente vai falar de um tema que eu acho que talvez seja a pergunta mais feita por todos os meios, em todas as mídias sociais, no canal do YouTube e aqui dentro do consultório também. Se não for a mais feita, é sem dúvida nenhuma a top 5, assim, tá entre as 5 perguntas mais repetidas em todos os canais de comunicação com os pacientes, que é: doutor, qual a melhor prótese de quadril? Tá curioso para saber? Acompanhe o vídeo até o final. Rapidamente, antes da gente iniciar sobre o tema em questão, eu vou falar sobre 2 coisinhas rápidas aqui. Tem muita gente que manda nas perguntas: doutor Inácio, onde é que você atende? Qual o telefone que eu marco consulta? O intuito do canal é comunicar, é disseminar conteúdo de saúde. A ideia é que vocês aprendam sobre o conteúdo de saúde. Mas em todos os meus canais, nas mídias sociais, aqui na página do YouTube mesmo, na foto de capa, no meu site, tem todos esses contatos profissionais para quem precisar, para quem quiser vir encontrar, bater um papo, todos os telefones estão lá, endereço, localização, tudo que vocês precisarem, tá bom? Então eu não vou ficar falando disso aqui nos vídeos, porque esse não é o intuito principal. Segunda coisa é: muitos pacientes, aqueles que têm mais intimidade comigo e que vêm nas consultas e me dão o retorno: doutor, assisti teu vídeo, gostei e tal, me perguntam com frequência, e ninguém tem obrigação de saber disso: Inácio, eu assisto o seu canal, mas eu queria compartilhar com as minhas amigas, lá no grupo tem um monte de gente que tem aquilo lá que você comentou, um monte de gente interessada em saber aquilo e eu não sei como compartilhar. Então, para esses pacientes, para essas pessoas que não sabem como compartilhar, por exemplo, um vídeo aqui do YouTube, um link daqui, pelo telefone, que é o que a gente mais usa hoje, a maneira mais fácil do que por e-mail, pelo WhatsApp, que é o aplicativo mais utilizado, eu vou rapidamente mostrar aqui em 2 fotos que vão aparecer aqui, um tutorial para vocês aprenderem como disseminar, como espalhar isso pelo WhatsApp, tá? Se você tiver na minha página principal, no canal principal, essa foto aqui é uma foto da tela do meu celular. A maioria das pessoas disparado assiste pelo celular. Ao lado do vídeo, vocês podem ver, tem aqueles 3 pontinhos lá no cantinho da tela. Se você clicar ali, ele já vai abrir uma janela com a opção compartilhar e uma setinha. Apertou nessa setinha, ele vai abrir várias opções de qual meio usar para compartilhar, qual aplicativo, e-mail ou simplesmente copiar o link. Ou você copia e cola na mensagem que você quer, ou você já clica diretamente no ícone do WhatsApp, que ele já vai te encaminhar para o WhatsApp com o vídeo que você quer que outras pessoas vejam, tá bom? Se você tiver já na tela do vídeo, já assistindo ao vídeo, como essa aqui, na hora que você der um pause, que aparecer essa tela, lá em cima no canto já tem a setinha. É só clicar diretamente nela que já vai abrir a opção de você compartilhar diretamente para o WhatsApp. Certo? Tá entendido? Queria só fazer essas 2 ressalvas aí para a gente poder entrar no tema. Vamos lá falar da melhor prótese de quadril. Então, entrando no tema, vamos começar pelo básico. Por que as pessoas querem saber isso? Qual a melhor prótese? Uma razão básica e de alguma maneira que me deixa até triste: medo. A maioria das pessoas tem medo sobre qual prótese de quadril que vão colocar nelas. Isso baseado em várias coisas, em vários problemas que já apareceram nas mídias, em muito problema que já apareceu envolvendo médico, envolvendo hospital. Muita gente tem medo e fala: porque eu só tenho acesso ao SUS, Inácio, e a prótese que vão me colocar lá deve ser ruim. Então, no fundo, o que essas pessoas têm é medo a respeito de qual implante será utilizado nelas, tá? E aí eu já digo uma coisa. Eu já disse isso em vários vídeos, e a maneira mais eficiente de você controlar os seus medos é conversando com o seu médico. E antes disso, escolhendo adequadamente o seu médico.
Eu sempre falo isso aqui nos vídeos. A escolha do profissional que vai cuidar de você é a escolha mais importante que você pode fazer, porque a partir daí é que todas essas outras questões vão ser trabalhadas. Tudo vai depender das decisões que o seu médico tomar e discutir com você, conversar contigo, te esclarecer. Então, perca tempo na escolha do seu médico, procure vários profissionais, escute muitas opiniões, certo? Porque se você encontrou um médico em que você confia e que vai discutir com você esse tema da qualidade da prótese, certamente você vai perder grande parte desses medos que você tem, tá bom? O médico não tem que ter problema em discutir o implante que ele vai usar com o paciente. Eu discuto isso muito abertamente com meus pacientes aqui no consultório, inclusive detalhes muito técnicos, de nível bem avançado, para o paciente estar bem consciente do que a gente vai usar nele e ele, inclusive, participar nesse processo de escolha e me ajudar em qual tipo de prótese que a gente vai utilizar, certo? Segundo ponto essencial, e eu respondo muito isso nas dúvidas das redes sociais, nos e-mails e nos comentários que me perguntam isso. Inácio, qual a melhor prótese de quadril? A resposta básica é: não existe uma resposta simples. A melhor prótese de quadril do mundo é essa, como a maioria dos pacientes gostariam de ter essa resposta. O que existe é preciso descobrir qual é a melhor prótese de quadril para você. Porque existem muitas variáveis envolvidas nesse processo de decisão de qual a prótese de quadril que a gente vai usar e qual que é a melhor para o seu caso, e é isso que a gente vai abordar nesse vídeo. Então, nesse vídeo, basicamente, eu vou mostrar para vocês diversos modelos, tipos de prótese, a gente vai relembrar do que é feita uma prótese de quadril, do que ela é composta, e eu vou discutir esses diversos aspectos envolvidos na escolha da prótese para a gente chegar à melhor prótese de quadril para o seu caso, tá bom? E o objetivo do vídeo, o intuito, claro, que é deixar vocês informados, como vocês bem sabem. Por mais que eu tenha falado que a escolha do implante é muito determinada pela escolha que você fez do profissional que vai tratar de você, é importante que você participe e que entenda do que está sendo discutido, até para poder conversar com o seu médico. Eu brinco muito com meus amigos do grupo Meu Quadril, com o Dr. Davi Guzmão, especialmente, que é um grande amigo, que a gente fala que a gente quer formar pacientes especialistas. O que é isso? A gente quer que vocês entendam de quadril, e no meu caso entendam de joelho, tão bem quanto o médico que vai tratar de vocês. E muito melhor do que muitos médicos por aí. Então essa é a nossa ideia e é isso que a gente vai discutir aqui. Eu quero te deixar com um conhecimento bem aprofundado sobre as próteses de quadril, no que der para falar num tempo curto, claro. Então, revisando basicamente do que é composta uma prótese de quadril, o que é, como que ela é, só para a gente entender o restante do vídeo daqui para frente. Basicamente, vamos para os nossos modelinhos para vocês entenderem. Eu tenho um fêmur com artrose, com desgaste da cartilagem da cabeça, onde a minha cabeça femoral está destruída e machucada, e isso aqui, na maioria dos modelos de prótese, a gente vai abrir mão, tá? Já que ela está estragada, não precisamos mais dela. E o que a gente vai fazer? A gente vai substituir por uma prótese, que é composta por uma haste, que vai dentro do canal do osso, onde já não existe nada, e uma cabeça que encaixa nessa haste para substituir aquela cabeça que a gente retirou, tá? Então isso aqui é a parte femoral da prótese, composta por dois componentes, cabeça femoral e haste femoral. Na parte de cima, no acetábulo, na minha bacia, também houve desgaste dessa cavidade e a cartilagem também está machucada, está morta. Então nós temos que substituir aqui em cima também. A maioria das próteses utilizadas hoje, o modelo mais frequente, é uma prótese deste tipo aqui. Uma cúpula hemisférica metálica, tá? Não sei se dá para vocês verem, de titânio, uma liga de titânio, que vai ser encaixada exatamente do mesmo tamanho que é o seu osso aqui, certo? E aí pode ser fixada adicionalmente com parafusos ou não. E dentro dela vai ou
um polietileno especial ou uma cerâmica que nós vamos mostrar para vocês para substituir a cartilagem. Então eu fico com esse pedaço substituído que vai articular com aquela parte inferior que a gente fez, substituiu no fêmur, como se fosse um quadril normal. Tá bom? Bom, então vamos lá. Para que vocês entendam de uma maneira geral, eu coloquei aqui alguns tipos de prótese, pelo menos os principais. Tem algumas pequenas variações com outros modelos, mas que com isso aqui já vai dar para a gente entender bastante, tá? E a gente tem uma ideia do uso de cada uma. Então, essa aqui, por exemplo, é uma prótese não cimentada, tá? Ela é toda porosa e revestida com hidroxiapatita, que é o mineral mais frequente no nosso osso, que tem maior presença no nosso osso. Isso aqui aumenta a incorporação dela, ou seja, o seu osso vai crescer para dentro dessa prótese e ela vai ficar fixa de uma maneira muito biológica, vamos dizer. Depois de um tempo, o seu corpo não sabe que aquela prótese é um corpo estranho, vamos dizer assim. O osso cresce para dentro dela, tá? E incorpora essa haste, é uma haste de titânio com esse revestimento de hidroxiapatita. Nesse caso, ela está com a cabeça de cerâmica, essa rosinha, mas que pode ser substituída. Em determinados casos, eu posso colocar uma cabeça metálica aqui, tá? Ela é móvel, essa parte. Este outro exemplo aqui já é de uma haste cimentada, ou seja, é uma haste polida, vocês veem que ela é brilhante, ela tem que ser lisa, porque dentro do osso a gente vai colocar esse cimento ortopédico, que é como se fosse uma resina utilizada por um dentista, por exemplo, e essa haste ela vai deslizar dentro desse cimento ortopédico e assim se fixar ao osso. Neste exemplo aqui, está com uma cabeça metálica, mas da mesma maneira que eu mostrei no outro implante, na outra haste, ela pode ser trocada. Eu posso usar essa aqui com uma cabeça de cerâmica. Este outro modelo aqui é um modelo um pouco mais novo, tá? Que a gente chama de haste metafisária, ou muitos gostam de chamar de mini haste ou mini prótese, e não precisa nem explicar por quê, né? É pelo tamanho dela. Ela é uma prótese bem menor do que as próteses convencionais e que isso pode trazer algumas vantagens por ela entrar menos no osso, tá? Ocupar o espaço menor no osso, isso então transforma essa cirurgia numa cirurgia mais preservadora, digamos assim, tá? E por ela ser menor, muitas vezes ela permite que a gente faça também os acessos cirúrgicos para a colocação da prótese menores, tá? Com menos agressão, com menos liberações dos tendões, dos músculos e etc, tá? Mas é importante dizer que não é para todos, não são todos os casos em que é possível fazer essa haste, por exemplo. Esse último aqui, bem grandão, já é uma haste de revisão, tá? Ou seja, olha o tamanho dela, como ela é grande, né? Comprida. Essa é uma haste utilizada quando a gente vai trocar uma prótese que por alguma razão falhou. Então, quando eu tiro uma prótese daquelas outras, como essa, por exemplo, se eu já tiver tido algum defeito ósseo, alguma falha, eu vou ter que substituir por uma prótese maior, como essa aqui, porque ela vai ter que se fixar na parte mais de baixo do osso, tá? Onde o osso ainda está bom, certo? Então essa é uma prótese não cimentada, utilizada para trocas de prótese, para revisão de uma prótese que se soltou por alguma razão, tá bom?
Na parte de cima, na parte do acetábulo, como a gente comentou, esta é uma prótese não cimentada em titânio. Ela é completamente porosa, rugosa, que é para, assim como a haste, o seu osso crescer dentro desses poros aqui e fixar essa prótese definitivamente, tá? Existem esses orifícios para colocação de parafusos que podem ser utilizados ou não, tá bom? Não existe também melhora na literatura entre usar parafuso ou não usar. Dentro, ela é lisa, assim, brilhante, e aí a gente pode colocar aqui dentro para articular com aquela cabeça metálica ou de cerâmica um polietileno, um plástico especial como esse aqui, por exemplo, que se encaixa aqui, ó, perfeitamente, tá? Isso aqui eu tenho um acetábulo não cimentado com polietileno dentro, ou dentro dessa mesma cúpula aqui, eu posso colocar, ao invés de um plástico desse, de um polietileno especial, outra cerâmica, tá? Então, outra cerâmica aqui, mais uma cerâmica rosinha, que é a cerâmica de última geração que nós temos, da melhor qualidade que existe. E aí eu terei uma prótese, por exemplo, de cerâmica com cerâmica articulando, certo? Eu posso ainda, em casos específicos de troca de prótese também, ou de pacientes que têm alguma lesão muito grande de musculatura, em que a prótese está instável, ele não tem musculatura suficiente, pacientes que sofreram AVC, pacientes que têm problemas neurológicos, qualquer situação um pouco mais complexa dessa, ali em cima, na parte do acetábulo, eu posso usar um acetábulo como este aqui, por exemplo. Ó. É um acetábulo em que percebam que ele tem um anel metálico ao redor do plástico que segura a cabeça femoral lá dentro, tá? Aqui no caso é uma cabeça metálica, onde a haste encaixa do mesmo jeito, tá? Ó. Só que essa cabeça não sai daqui de jeito nenhum. Isso é o que a gente chama de uma prótese constricta. Ou seja, que a cabeça não sai do lugar. Ela é utilizada para situações muito específicas, como eu comentei. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, então, pelo menos essa parte básica em relação aos modelos, aí, os tipos mais frequentes que nós podemos utilizar, tanto embaixo, nas hastes femorais, como em cima, nas cúpulas acetabulares, sendo que no meio nós temos a escolha entre as cabeças. Agora que vocês já conhecem os principais modelos, pelo menos a base dos tipos de prótese que eu já mostrei para vocês, vamos discutir aquelas variáveis. O que além do implante em si, da prótese, o que vai influenciar na escolha da melhor prótese para mim? Primeiro aspecto, o teu cirurgião. E o que eu quero dizer com isso? Número 1, aprendizado. Vai depender de qual prótese que ele aprendeu a fazer melhor. Dentro de um leque, claro, de próteses boas e confiáveis, vai ter alguma que ele aprendeu durante toda a vida dele, durante a formação dele, a fazer ela. E tem grande chance dessa ser a prótese que ele faz melhor. Logo, esse é um ponto muito importante. O aprendizado do meu cirurgião foi com qual prótese? Com qual prótese que ele se especializou? Primeiro ponto. Ainda relativo ao cirurgião. Quanto tempo de uso tem dele com essa prótese? Doutor, há quantos anos você já coloca essa prótese? Quantas experiências você já teve com essa prótese? Porque é óbvio que isso vai influenciar. Se eu faço a mesma prótese, ou pelo menos com maior frequência, 2, 3 modelos, há uma década, há 15 anos, eu já aprendi todos os detalhes de como colocar aquela prótese da melhor maneira. Então, esta deve ser a melhor prótese que eu sei fazer. Segundo aspecto importante ainda relativo ao cirurgião. E o terceiro, a frequência com que eu uso essa prótese. Então, além de eu ter aprendido com essa prótese, de eu fazer há muitos anos ela, eu tenho que fazer com uma certa frequência, porque senão você vai esquecendo detalhes. Então, a prótese que eu uso com maior frequência, se toda semana eu coloco uma prótese daquela, com certeza eu saberei fazê-la melhor.
Esses três aspectos, vamos dizer então, aprendizado, tempo de uso e frequência, querem dizer uma coisa, na verdade: a experiência que o teu cirurgião tem com aquele implante, com aquela prótese. Então, relativo ao cirurgião, isso influencia muito na escolha da prótese, tá? Óbvio que dentro de um leque de próteses de boa qualidade, que isso é condição sine qua non, condição básica, que a gente vai chegar nesse ponto. Segundo aspecto, o paciente. Então, se a gente falou do cirurgião, do lado do cirurgião, a gente tem que falar do lado do paciente. Por quê? Porque os pacientes são completamente diferentes. E as indicações para a prótese de quadril também são completamente diferentes. Eu tenho uma artrose um pouco mais deformante, uma artrose que é uma sequela de uma doença da infância. Eu tenho uma artrose que é sequela de uma fratura grave que o paciente teve na bacia num acidente de carro. Eu tenho uma artrose que é consequência de uma osteonecrose. Tudo isso influencia no tipo de implante que eu vou escolher. Os pacientes não são todos iguais. Eu tenho um paciente que é extremamente magro e extremamente flexível. Eu tenho um outro paciente que é extremamente forte ou um pouco mais gordinho e todo travado, todo duro. São pacientes completamente diferentes. Isso influencia a escolha do implante também. Depende do quanto esse paciente vai usar essa prótese, o que ele pretende fazer, quais são os objetivos. Hoje em dia, cada vez mais, nós estamos operando os pacientes mais novos, mais jovens. Então, se eu tenho um senhor de 88 anos de idade que está com muita dor, artrose grave, quer fazer uma prótese para continuar levando a vida dele tranquila, é um tipo de implante. Se eu tenho um garoto de 28 anos, atleta, que tem uma sequela de doença da infância e precisa de uma prótese, e o sonho dele é continuar na atividade esportiva, é outro tipo de prótese completamente diferente. Então entendam que os pacientes são diferentes. Por isso que eu falo, a melhor prótese para você tem que descobrir qual é e conversar com o seu médico. Terceiro aspecto, qual a técnica cirúrgica que o seu cirurgião vai utilizar, que tipo de acesso, por onde ele vai colocar a prótese em você. Ele vai usar um acesso posterolateral, em que eu desinsiro alguns tendões, ele vai usar um acesso anterior minimamente invasivo, em que eu não desinsiro nenhum tendão, então eu preciso de alguns implantes diferentes, implantes menores, implantes mais anatômicos. Tudo isso influencia. Não, eu estou falando de uma revisão de prótese, é uma troca de prótese que gastou. Já é outro implante, outra prótese que vai ser a melhor prótese do mundo para você. Então isso é um terceiro aspecto muito relevante. E o quarto e último, aí sim, que é a prótese em si. O implante, o material, tá? Eu estou falando ele como último, mas não é porque ele seja o menos importante, tá? Talvez ele seja um dos mais importantes aí, mas é relevante você saber o que sobre o seu material. A primeira coisa é qual a qualidade dele e se ele comprovou essa qualidade. Não adianta alguém falar pra gente que aquele implante, aquela prótese é de qualidade. Tá? Aquela prótese tem que ter mostrado na literatura ao longo de muitos anos de uso que ela tem qualidade. E eu estou falando de muitos anos, porque quando a gente coloca uma prótese em você, a gente quer que seja a última cirurgia da sua vida. Que, se possível, essa prótese dure até o fim da sua vida sem precisar ser trocada. Logo, eu tenho que ter trabalhos avaliando essa prótese durante muitos anos, 1 década, 2 décadas, 3 décadas. Quando eu tenho um trabalho mostrando, esse desenho de prótese já está há 30 anos sendo usado no mundo inteiro, em diferentes condições e comprovou tal taxa de sucesso. Eu sei que esse implante é bom. Certo? Daí vem muito do que as pessoas falam em relação à prótese importada, à prótese nacional. Ah, mas a prótese nacional não é tão boa quanto a importada, Inácio? Não sei, talvez seja. Mas por que a gente não afirma e por que eu, por exemplo, não uso prótese nacional? Porque ainda não me comprovaram que funciona tão bem quanto as importadas, algumas delas, tá? Já comprovaram que funciona.
É simplesmente por isso. Então, talvez daqui a 20 anos a gente vai ter um trabalho com uma prótese nacional mostrando que ela está funcionando muito bem. Opa, aí é um momento que a gente pode confiar nessa prótese. Tá? Então, uma das coisas mais importantes em relação ao implante é literatura comprovando sucesso ao longo de muitos anos de uso. Esse é o aspecto mais importante. E especificamente em relação ao implante, todos aqueles aspectos que eu mostrei lá, o tipo de implante, quando eu mostrei os implantes para vocês agora há pouco, tá? Então eu posso ter uma prótese na parte femoral, uma haste cimentada, posso ter uma haste não cimentada, posso ter uma cabeça metálica, posso ter uma cabeça de cerâmica, posso ter um acetábulo, uma cúpula metálica, posso ter uma cúpula cimentada somente de polietileno, posso ter dentro da cúpula metálica polietileno especial, posso ter uma cerâmica especial, posso ter outro metal, então são muitas variáveis, tá? Esses são os detalhes todos que eu mostrei para vocês ali quando eu apresentei os diversos tipos de prótese. Tá, e dentro desse contexto, qual a melhor, Inácio? Entre haste femoral cimentada ou não cimentada, não existe consenso, não dá para dizer que uma seja melhor do que a outra. Nós temos alguns desenhos de prótese cimentada, um especificamente que chama a haste de Exeter, que já comprovou ser a melhor haste cimentada na literatura, no mundo inteiro, tá? Nós temos alguns modelos de prótese não cimentadas que se mostraram superiores aos demais na maioria dos trabalhos, até porque tem muito tempo de uso. Um exemplo, por exemplo, é aquela haste que eu mostrei branquinha, a Corail, ou Coreio, como alguns dizem, uma haste revestida de hidroxiapatita que já é usada há mais ou menos 35 anos, tá? Então ela já comprovou o sucesso também nesse tempo. Em relação ao que vai articular cabeça e acetábulo, o que a gente sabe é que a tendência é de que as articulações com a cabeça de cerâmica sejam melhores do que as com cabeça metálica. O que quer dizer ser melhor? Quer dizer ter maior durabilidade. Ponto. Existem alguns outros detalhes, mas que a gente tem que discutir aí numa aula só sobre isso, tá? Mas de modo geral, a cabeça de cerâmica é muito importante. E a parte de cima, que pode ser de polietileno ou de cerâmica, há uma disputa na literatura. Parece que a articulação de cerâmica com cerâmica tem uma tendência à superioridade em perfis de pacientes mais novos e com maior demanda de atividade, demanda esportiva, porque apresenta também menor desgaste, tá? Então, em relação ao material, esses são pontos importantes. E vai ter, mais uma vez, reforçando o detalhe da técnica cirúrgica utilizada pelo seu cirurgião. Por exemplo, se o seu cirurgião optou para você, ele acha que a melhor indicação para você é um acesso anterior direto, provavelmente ele vai utilizar uma prótese sem cimento no fêmur, uma prótese não cimentada, porque as hastes cimentadas não são muito fáceis de serem feitas pelo acesso anterior. Então, mais uma vez, um detalhe técnico que não é a prótese se influencia na escolha do implante que você vai utilizar na cirurgia. Mais uma questão importantíssima relativa à prótese em si, mas não ao material, à qualidade dele, e que não pode ser ignorada, e é importante falar isso porque muitas vezes os planos de saúde, por exemplo, não enxergam isso, tá? É uma coisa que não tem nada a ver com a prótese, tem a ver com diferenças regionais de fornecimento da prótese, tá? E mesmo dentro da mesma região, a qualidade do atendimento do distribuidor, de quem entrega a prótese. Ou seja, de que adianta, por exemplo, eu ter uma prótese muito boa, é considerada uma das melhores na literatura, se quem entrega a prótese, quem vai levar ela para o hospital, é uma empresa muito ruim, não confiável. Vai ser um perigo, a gente vai correr o risco. Vai chegar no dia e não vai ter a prótese completa, porque a empresa não é séria. Então, esses aspectos também devem ser levados em conta, tá? E isso tem muita influência num país grande como o nosso. São nuances da distribuição do implante, que tem que ser levados em conta também e conversados com o seu médico. Às vezes ele não está escolhendo exatamente a prótese que você leu, que você queria, por uma razão dessa. Às vezes ela não, na região que você está não existe essa prótese, por exemplo, ela não é entregue, tá? Então, isso é um ponto importante a ser discutido também.
Para fechar esse tópico, então, para marcar bem na cabeça de vocês esses conceitos, vamos dar alguns exemplos rápidos aqui para ver se vocês entenderam. Então, primeiro ponto, primeiro aspecto. Vamos relembrar os 4 aspectos, então. Cirurgião e experiência dele com o material, paciente, perfil do paciente e objetivos do paciente com essa cirurgia e qual a causa da cirurgia que está levando ao desgaste, à artrose. A técnica cirúrgica que o cirurgião vai utilizar, também dependendo da experiência dele e do tipo de paciente. E, por último, não menos importante, muito pelo contrário, o material em si, o tipo de prótese, tá? Nos exemplos aqui, claro que eu vou falar por mim. Então, o cirurgião sou eu que tenho os meus conceitos e os tipos de prótese que eu uso mais. Em 98% das minhas próteses, eu utilizo uma prótese não cimentada no fêmur e não cimentada no acetábulo, tá? Então, esse é o primeiro ponto já de cara. O cirurgião Inácio usa isso. Se eu tiver uma paciente, mulher, 30 anos de idade, muito ativa, que pratica bastante esporte, com uma artrose muito avançada, porém sem grandes deformidades, a minha escolha para ela provavelmente vai ser um acesso anterior direto, minimamente invasivo, na incisão da pele, que ela possa ficar bem disfarçada para ficar com a estética bonita, porque essa paciente se preocupa muito com isso, sem desinserir nenhum tendão, e colocarei, como eu falei antes, uma prótese não cimentada embaixo no fêmur, não cimentada em cima, e por ela ter 30 anos de idade e ser esportista, com uma articulação de cerâmica-cerâmica. Então, para esta paciente do exemplo, a melhor prótese para ela é, na minha mão, uma prótese não cimentada total, de cerâmica com cerâmica, colocada pelo acesso anterior direto, minimamente invasivo. Entenderam mais ou menos? Esse perfil, para ela, essa prótese. Tá, dentro desse conceito, tem um fabricante específico? Tem um que eu gosto mais, não cabe ficar citando aqui, mas é uma prótese que tem mais de 30 anos de comprovação na literatura, tá? Ou um modelo mais recente, que a gente chama de mini-haste, mini prótese de fabricação alemã, que não tem tanto tempo de comprovação, mas já tem 15 anos de uso e está comprovando sucesso há mais de uma década. Também é uma opção muito interessante para essa paciente. Tá? Então vocês veem que é assim que a gente tem que ir jogando. Situação distinta, paciente diferente, tá? Paciente com uma artrite reumatoide, um osso muito frágil, 72 anos de idade, me procurou para operar. Para este paciente, talvez eu opte por um acesso posterolateral, colocando uma prótese não cimentada em cima e uma prótese cimentada embaixo, se o osso for extremamente frágil, ou até mesmo uma prótese não cimentada embaixo, se eu achar que o osso dele pode receber essa prótese bem, sem maiores riscos. E a cabeça, provavelmente, a parte do acetábulo eu não colocarei cerâmica, colocarei um polietileno especial, e a cabeça eu devo colocar uma cabeça metálica ou de cerâmica, a depender do fator custo, porque a prótese de cerâmica é mais cara. Então eu vou discutir isso com o meu paciente, benefícios de uma e de outra, diferenças de preço e se o paciente tem alguma preferência específica entre essas duas. Então vejam, outro paciente com o mesmo cirurgião, abordagens completamente diferentes, um acesso cirúrgico diferente, uma haste femoral talvez diferente, uma cúpula acetabular diferente de polietileno em vez de cerâmica, e a cabeça eu vou definir junto com o meu paciente. Tá bom? Entenderam? Então eu queria dar esses 2 exemplos mais ou menos para vocês entenderem como é que varia muito de um paciente para o outro. Para este paciente, a melhor prótese para ele é um tipo, para este aqui é outro tipo, certo? Com o mesmo cirurgião. Imagina quando a gente fala de cirurgiões diferentes. Então, para resumir tudo isso, como conclusão, o que eu quero deixar de recado final? O mais importante de tudo é: não existe a melhor prótese do mundo, a campeã do mundo em qualquer situação, tá? Existe a melhor prótese para o seu caso.
Isso vai depender muito da sua escolha, do seu cirurgião, de quem vai cuidar de você e de vocês conversarem a respeito disso para que você entenda o implante que vai ser colocado em você e por que razão, tá? Então eu espero que com tudo isso que a gente falou aqui nesse vídeo, você já tenha adquirido um conhecimento para poder conversar com o seu cirurgião a respeito da escolha do implante, certo? Mas de modo geral, para facilitar e simplificar, vamos partes por partes da prótese, para vocês entenderem o que tem em termos de consenso assim, mundial, o que a literatura está falando mais. Consenso não tem muito, tá? Em termos de acesso cirúrgico, que não foi o foco desse vídeo, mas tanto faz, tá? O acesso é o que o cirurgião que vai te operar souber fazer melhor. Acesso anterior, direto, colocar a prótese pela frente. Acesso posterolateral, colocar a prótese pela parte posterior, o que ele souber fazer melhor, de modo geral, tá? Relação à haste cimentada ou não cimentada, não existe uma superior à outra. Existem alguns modelos de cimentada muito superiores ao outro, alguns modelos de não cimentada muito superiores ao outro. O seu cirurgião tem que conversar com você e ele vai fazer aqui, ele souber fazer melhor, tiver mais experiência e tiver dentro deste leque das mais bem-sucedidas ao longo de décadas. Cabeça femoral. Uma tendência a cabeça femoral de cerâmica ser superior à cabeça metálica. Para todos os casos? Para a maioria dos casos, tá? Porém, ela tem um custo mais elevado do que a cabeça metálica. Isso tem que ser levado em conta em alguns momentos, em algumas decisões. Cúpula acetabular, parte de cima da prótese. A não cimentada já se mostrou muito superior à cimentada para a maioria dos casos na literatura. Então, o acetábulo não cimentado tende a ser melhor opção, na maioria dos casos. Dentro dele, para articular com a cabeça, tá? Pode ser um polietileno especial ou outra cerâmica. E disso vai depender uma série de nuances de cada caso. Tá bom? Espero que tenha dado para ter uma ideia geral, assim, então, no aspecto prótese, o que seria a solução que atenderia a maior parte dos casos, vamos dizer assim. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte, compartilha com base naquilo que eu ensinei lá no início do vídeo. Espalha isso aí para os seus amigos, para quem você achar que pode ser interessante isso. Se inscreve no canal. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não se inscreve. Se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações sempre que tiver vídeo novo. Coloca as suas dúvidas, manda suas dúvidas pelas redes sociais, me segue nas redes sociais e continua acompanhando o canal, tá bom? Vai ser um prazer fazer outros vídeos motivados pelas dúvidas de vocês, assim como foi esse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.